Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Sagrada Liturgia da Palavra, ela vem nos colocar numa posição não muito confortável da nossa vida. Talvez nos leve a ficar até um pouquinho com a consciência pesada. Frei, mas não é Páscoa? O tempo de pesar a consciência não é a Quaresma, que os textos são fortes? Mas lembre, todo dia é dia de conversão, todo dia é dia de penitência, todo dia é dia de buscar uma vida nova. Então nós vamos fazer uma breve viagem do Evangelho até subir à primeira leitura. Vamos começar do último versículo. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Muitos vão dizer: Frei, então quer dizer que para eu alcançar o céu, para eu fazer as obras de Deus, é só acreditar em Jesus Cristo. Eita, Frei, então Jesus Cristo mentiu. Não, Jesus Cristo, quando fala isso, ele supõe que a gente entendeu o que ele quis dizer. Por quê? Porque a gente não alcança o céu só por acreditar em Jesus Cristo. Nós conquistamos o céu quando nós acreditamos em Cristo e imitamos Ele na nossa vida. Porque dizer que acredita é aqui, da boca para fora. Professar a fé em Cristo é de dentro para fora, e a minha vida deve corresponder com a vida de Cristo. Aí vamos agora para a primeira leitura. Veja hoje no primeiro pedaço da história de Estevão. Estevão teve esse encontro com Cristo. Talvez não como os apóstolos tiveram pessoalmente, mas ele teve contato com aquilo que é a fé em Cristo. E ele exerceu essa fé, ao ponto de incomodar também os demais judeus que não queriam mudar de vida. Veja, assim como em Cristo ninguém encontrou nada que o incriminasse, também em Estevão ninguém encontrou. Aí veja como é interessante. Apresentaram falsas testemunhas para depor contra Estevão no Sinédrio. Mas veja como nosso Senhor, Ele sabe defender os seus. Veja, Santo Estevão só propagava a palavra de Deus, todos os ensinamentos de Cristo, não só falando, mas com a sua vida. Incomodou quem não queria sair da vida errada. Esse povo juntou 2 pessoas ou mais para depor contra Estevão. Mas veja o que diz o final da leitura. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão,
e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Por quê? Porque não encontraram culpa nenhuma em Estevão. Quando olharam para Estevão, encontravam a mesma inocência, pureza e bondade que se pode encontrar em um anjo. Encontraram nele uma santidade em pessoa, porque ele já enxergava como que ele já vivesse no céu. Porque muitos acham que viver aqui na terra como se já estivesse no céu é fingir que o mundo não existe, é andar, parece que pisando nas nuvens, capaz de vestir roupa branca, botar algodões nos pés e dizer, eu vivo no céu. Aí fala manso e tudo mais, aquela coisa assim que não existe. Viver no céu não é assim. Viver no céu aqui na terra é ser gente, é ser obediente. Veja Estevão. Estevão não fez nada demais. Estevão só foi Estevão, um bom homem, um bom seguidor de Cristo, perseverante naquilo que pregava. O que ele falava, ele vivia, e o que ele falava era sustentado pela vida de Cristo. Então, construir o céu aqui na terra e fazer igual Estevão, ser um bom homem, ser uma boa mulher, falar de Cristo para aqueles que precisam ouvir, ser de Cristo para aqueles que precisam presença de Cristo. Porque muitos acham, como disse mais uma vez, que ser um construtor do reino de Deus é você sair condenando todo mundo e só você que é o santo. Não, não é assim. É você justamente condenar as injustiças do mundo e ser o rosto de Cristo neste mundo. Então, Deus queira que isso tenha ficado na nossa mente. Deus tenha permitido que isso tenha ficado na nossa vida como entendimento. Porque de amanhã em diante, vamos ver justamente não só a vida de Estevão, mas a vida de Saulo, que depois conhecemos também como Paulo. Então hoje é só o início, para a gente já vislumbrar que ser de Cristo não é fingir uma santidade, não é fingir e falar como se fosse esse povo de filme, esses santos de filme, que não tem sede, não come, fala mansinho, mas dentro de casa só Deus é quem sabe, né? Ser santo é ser gente, gente de boa vontade. Ser santo é ser humano, não é querer ser um anjo. Veja, Estevão não se reconhecia como um ser divino, nem como um anjo. As pessoas, ao verem o rosto de Estevão, reconhecia na pessoa dele uma pessoa tão pura que tinha um rosto de anjo. Não pela beleza estética, mas pela beleza de vida. Era isso que eles estavam vendo em Estevão. Então, ser santinho não é ser como a gente imagina, não. É ser gente, gente de boa vontade, que divulga e propaga e constrói o reino de Deus com a própria vida. Mesmo quando vem as tempestades, mas se mantém de pé, porque sabe que o projeto de Deus não é um faz de conta, não é um disse-me-disse, mas é um projeto concreto, vivo e pessoal, chamado Jesus Cristo. E vamos agora falar nesse projeto Jesus Cristo, porque aí é que vem para o coração pesar. Como eu digo, não é quaresma não, mas na Páscoa estamos nos preparando para receber o Espírito Santo. Mas aí vamos nos perguntar hoje, qual é a motivação que me faz eu vir ao encontro de Cristo? Por quê? Hoje, já inicia, eu gosto muito de São João. São João Evangelista é um cara assim que você vê que ele se apega muito aos detalhes. Ele se apega muito a coisinhas que a gente passa batido. Veja o que ele diz hoje. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado foi atrás dele. Pronto. Tirem por aí. O povo estava faminto. O povo estava faminto. O povo estava com fome. Só que o povo estava com 2 pães. O primeiro, o pão material, encher a barriga. O segundo, palavras de esperança. Porque Cristo, diferente de outros profetas que surgiram naquela época, que só queriam enganar o povo, Cristo não ofereceu riquezas, posses, nada deste mundo.
Cristo ofereceu uma palavra de esperança. Por isso que eu digo, quem conhece a sagrada palavra de nosso Senhor, nem precisa ter estudos como um padre, de fazer teologia, fazer cursos e mais cursos. Mas quem consegue ler a Sagrada Escritura e entender para si a Sagrada Escritura, não cai na mão de falsos profetas. Está aí, no Brasil, um estouro. Pastores, padres, religiosos, religiosas, muitos deles indo contra a palavra de Deus. Como? Oferecendo riquezas e riquezas, fortunas e fortunas. Ah, mas na palavra diz que é a prosperidade. A prosperidade que nosso Senhor prometeu não era conta bancária cheia, não. Eram as riquezas do alto, os bens que só vêm de Deus. Essa é a prosperidade. A prosperidade nas virtudes do coração de Deus. Aí fica muito cristão, nem sei se eu poderia chamar de cristão, porque um cristão reconhece quem vem de Cristo. Quem realmente é cristão reconhece um falso profeta. Mas tem muitas pessoas que pelo desespero da vida, ao invés de buscar a Cristo, buscam as pessoas. Colocam as pessoas como deusas no lugar de Cristo. Tem muitos cristãos católicos, protestantes, que estão perdendo o céu, porque estão dando ouvidos, o coração, a vida toda, para homens e mulheres que são falsos profetas. E aqui não falo somente de pastores protestantes, não. Padres, religiosos, religiosas, muitos estão se servindo como falsos pastores, como falsos profetas. E vários homens e mulheres que se dizem cristãos, acabam caindo na lábia desses falsos profetas. Eu escutei até um dia desse um pastor falando: se por pequenas mentiras, rebanhos de cristãos estão se deixando enganar, imagina quando vier um anticristo, que vier realmente para rebanhar, vai ser fácil ser levado. Lembrem, quem vem de Cristo não promete riqueza, porque Cristo em nenhum momento prometeu riqueza, nem ouro e nem prata. Nunca prometeu. A única coisa que Cristo prometeu a nós foi uma morada no céu. Foi isso que Ele nos prometeu, a salvação eterna. Só foi isso que Ele nos prometeu, que é o bem que dinheiro nenhum na face da terra pode comprar. Não tem ouro no mundo que possa comprar um lugar no céu, porque o meu lugar no céu já foi comprado pelo sangue de Cristo. E muitos cristãos vendem mundos e fundos para comprar um lugar no céu, como se o céu fosse loteado. Por que eu estou falando isso? O Frei fugiu do Evangelho. No Evangelho de hoje, as pessoas foram procurar a Cristo não pelas palavras de esperança, mas porque estavam com fome. Procuraram a Cristo não por quem Cristo é, o nosso Salvador, o Messias, o ungido do Senhor, mas por procurar Jesus pelo que Jesus podia dar. E isso somos muito de cada um de nós. Só procuramos a Cristo para buscar aquilo que é do mundo, ou só lembramos de Cristo quando a dor da barriga aperta. Tem gente que só vai na igreja mesmo assim, a ferro e fogo, quando está doente. Quando fica bom, nem lembra nem mais como é que é a rua da igreja. Entende? Aí quando a barriga aperta de novo, quando a fome aperta, aí, eita meu Deus, vou na igreja porque só lá eu encontro o meu repouso. Aí depois que encontro o repouso, some da igreja. É igual o povo de hoje. É muito fácil criticar eles, porque atravessaram o mar todinho para o encontro de Jesus, porque Jesus deu pão. É muito fácil, mas a gente é do mesmo jeito, só procura Cristo quando a barriga dói. E aqui não estou falando só de fome não. Muitas vezes só procuramos a Cristo na necessidade, como se Ele fosse um agiota, como se Ele fosse um banco para dar empréstimo. Lembre, Cristo é o Senhor, o nosso Salvador, o Rei do Universo. Ele que impera em nossas vidas. E nós devemos parar de tratar Jesus como se fosse um banco, só ir quando eu preciso. Cristo é o Senhor, Ele é o caminho para o céu, Ele é a verdade a qual eu devo viver, Ele é a vida
que eu devo estar buscando. Mas muitas vezes nós só buscamos a Cristo quando precisamos, quando o calo aperta, quando a barriga dói, quando a tempestade chega. A gente trata Jesus como bala de canhão, bucha de canhão. Só na guerra é que eu lembro dele. Nós devemos lembrar de Cristo todos os dias da nossa vida, porque Cristo lembra de cada um de nós. Todo instante Cristo está conosco. Mas a gente tem a triste mania de só procurar Cristo quando o calo aperta, quando a dor aperta. Aí depois a gente fica se perguntando, eu rezo e nunca alcança a graça. Porque você só procura Cristo na hora que aperta. Procure Ele toda a sua vida, em toda a sua vida. Porque é muito fácil eu sumir da face de Deus, eu não querer Deus, aí quando aperta eu vou lá, Deus, eu vou rezar um texto para o Senhor me dar tal coisa, vou fazer uma romaria para o Senhor me dar tal coisa. Aí o Senhor vai lhe perguntar assim, eu sou agiota para você fazer uma troca aqui, eu sou banco, eu estou loteando para você dar um valor? Faça isso não. Filho que é filho está com o pai o tempo todo. Filho que é filho está com o pai o tempo todo. Então, deixemos de lado esse desejo de buscar a Deus só na necessidade. Faça assim, conte quantas vezes no dia você respira, conte quantas vezes no dia você pisca o olho, multiplique isso 1000 vezes, é as vezes que todos os dias você deveria procurar a Deus. É todo instante, é todo o tempo, não só quando a dor aperta, ou como muitos fazem, quando lembra que é Semana Santa, ou outros quando lembra que é Natal, aí tem que ir porque é Natal. Não, você tem que ir procurar Cristo todos os dias, porque todos os dias nós precisamos da força e do auxílio de Cristo. E mais uma vez eu digo, tomem cuidado com os falsos profetas, que diferente de Jesus, eles só ofertam aquilo que a sua barriga pede. E muitos cristãos, vou dizer cristãos mesmo, para não ofender tanto, e muitos cristãos estão caindo na lábia dos falsos profetas porque querem. Porque se for perceber, um único na Sagrada Escritura que prometeu fortunas foi Satanás, porque a Cristo não foi. Quem procura a Deus por riquezas está procurando na pessoa errada. O único bem que nós procuramos em Deus é a graça da salvação que recebemos a partir de Jesus Cristo. Quem procura aqui coisas mágicas errou a casa, porque a casa de Deus não é lugar de mágicas, é lugar de bênçãos e milagres. Mágicas é circo, a igreja é lugar de bênçãos e milagres. Basta-nos crer e professar, não só com a boca, mas com a vida, que Jesus Cristo é o Senhor, e crer nas suas promessas. Mais uma vez eu repito, tomem muito cuidado com os falsos profetas que estão se levantando para enganar os filhos de Deus, que só procuram a Deus quando a barriga dói, quando o calo aperta. Tomemos cuidado, para depois, quando chega no juízo final, dizer, mas Senhor, eu estava com um servo seu. Ele dizer, meu servo não. Você estava com o lobo, não estava com os cordeiros. Então tomem cuidado, rezem, para nunca cair na mão de um falso profeta. E ajude os irmãos a sair também das mãos desses falsos profetas, que estão aí pelo mundo, fazendo o trabalho de destruir a caminhada de fé e de salvação dos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.